Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar toda terça-feira, às 11 da manhã, pelos 1080 AM da Rádio da Universidade e pelo website radio.urgs.br. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado também pelo canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje recebendo no Diálogos professor Rui Vicente Obermann, reitor da universidade, professora Jane Tutkian, vice-reitora. Nós tratamos de novo da situação da URGS e de todas as universidades, né, principalmente em relação ao futuro e ao Futurice, né, o programa aí pretendido pelo MEC, mas também o futuro das nossas universidades. O professor Rui tem estado em Brasília, né, assim como diversos dirigentes de universidades, de instituições federais de ensino superior, para tratar desses assuntos. E nós temos algum andamento a mais sobre como vai ser apresentado o programa Futurice, que de imediato, no início, nós entendemos que seria mandado diretamente para o Congresso, não houve nenhuma consulta prévia às universidades, aos setores aí, ao que diz respeito, né? E agora nós temos um andamento diferente, né, professor Rui? Isso. Esse andamento diferente é decorrência de uma audiência pública para a qual eu fui convidado, juntamente com outros reitores, na Comissão de Educação, Desporto e Cultura do Senado Federal. Essa audiência ela foi muito interessante, foi muito concorrida, não? Exatamente para a discussão do Futurice e da autonomia e financiamento das universidades. Estavam lá as reitoras da Federal do Rio de Janeiro, da Federal de São Paulo, da UNB, que é de Brasília, da UFMG, estava eu, estava a reitora de São Carlos, Federal de São Carlos, o reitor de Mato Grosso do Sul. Estavam também os ex-reitores que compõem o grupo de trabalho sobre educação superior, composto pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com a especial missão de fazer um diagnóstico sobre a questão da educação superior, não? E também o professor Peregrini, que é presidente do Confies. E a tônica dessa audiência foi, inicialmente, assim, de críticas, né? Todas as universidades ali, com exceção de São Carlos e Mato Grosso do Sul, se posicionaram já nos seus conselhos superiores contrárias à emenda essa que está sendo apresentada, não? Na verdade, não é uma emenda, é um projeto de lei, uma minuta, não? E à medida que foi se desenvolvendo o trabalho, ficou muito claro o seguinte: há um risco muito grande da perda de autonomia. As organizações sociais são rejeitadas por todos, inclusive as duas universidades que ainda não se posicionaram e que têm tido comentários favoráveis ao Futurice, mas não admitem a questão da perda da autonomia, a questão da interferência das organizações sociais. Da mesma maneira, como o grupo de trabalho, esse do Rodrigo Maia, também se posicionou fortemente contrário ao Futurice nesses aspectos, porque entendem que as universidades têm uma autonomia, que a autonomia é essencial para a universidade, e nós sabemos fazer a administração, a gestão financeira, patrimonial, acadêmica, não precisamos de alguém de fora vir fazer isso por nós. O próprio presidente da comissão, o senador de Santa Catarina, Berger, ele no início um pouco relutante, mas ao final ele estava absolutamente convencido de que o Futurice era um programa que não teria como, da forma como está sendo proposto, vingar ou mesmo ter uma recepção amigável no Congresso. No outro dia, no pleno da Andifes, para nossa surpresa,
né? Esteve lá o secretário de Educação Superior e ele comunicou, primeiramente, que ele reconhecia que eles tinham se equivocado na forma de encaminhamento do projeto ao não consultar as universidades antes de lançar o projeto Futurice, né? Com aquele lançamento feérico que foi feito, né? E que eles entendiam que estavam comunicando à Andifes que antes de enviar o projeto definitivo para o Congresso, eles trariam o projeto para a consideração da Andifes. Nós entendemos que esse é um diálogo, que eles uma porta que eles estão abrindo, mas é uma porta que eles estão abrindo por necessidade, né? Absoluta necessidade. Só abriram a porta por duas razões essenciais. Mais de 30 universidades já se posicionaram contrárias ao Futurice, né? Sendo que nessas 30 estão as principais universidades do país, né? São 60... São 63. Então, mais de 30 já se posicionaram contrárias. E mais importante ainda, né, André? Nenhuma se posicionou a favor. Então, as outras ainda estão num processo de elaboração do que fazer. Nenhuma se posicionou a favor. Não houve ainda formalmente isso. Não houve nenhuma. Porque em diversas entrevistas do ministro aí, nós já temos apoio de várias universidades. 54% Formalmente ainda não. Já disseram não ao Futurice. Eu acho que um aspecto interessante de se observar é que nós estamos, nesse momento, com a terceira versão do Futurice, né? Houve a primeira versão, que foi aquela apresentada aos reitores, que era uma versão bastante simplificada do Futurice. Inclusive, o papel da OS era um papel muito simples. A OS entraria para fazer a gestão dos terceirizados, da parte de vigilância. Seria esse o papel da OS. No segundo dia, quando foi apresentado para a imprensa, tinha uma outra versão, a OS já tinha avançado. E nessa terceira versão, a OS toma conta da universidade. Ela vai desde o plano de ensino até a alta gestão. E ela traz uma série de elementos e que todos eles são dirigidos num movimento contrário àquilo que foi uma conquista de anos e anos das universidades, né? Que é a nossa autonomia. E muito interessante observar é que, no início, o Ministério coloca o Futurice como um projeto de lei, né? E ele chega para a gente como um projeto de lei. Num determinado momento, há um arroubo de confiança e o ministro pensa, então, em fazer uma medida provisória, que significava, ele assinaria e imediatamente entraria em vigor. Sim, pensa e anuncia, né? Ele deu declarações sobre isso. Mas a pressão da própria comunidade universitária e a Andifes vem reagindo assim, as universidades vêm reagindo assim, no sentido de mostrar aquilo que a gente faz para a sociedade. E a própria posição dos conselhos, como eu dizia, a gente está em 54% dos conselhos das universidades já se posicionaram dizendo não. Ele então desiste da medida provisória e volta a ser um projeto de lei. Esse projeto de lei ele está sendo revisado, né? Então, como disse o reitor, a próxima versão deve chegar a Andifes e nós vamos então tomar conhecimento e fazer um trabalho em cima. Porque nitidamente eles sentiram, eu imagino pela própria audiência, né? Porque o Arnaldo ele confessou que ele tinha assistido pela televisão a audiência no Senado, e eles perceberam que dentro do Congresso eles não teriam apoio suficiente por conta exatamente das fragilidades e da reação que as universidades estavam colocando ao Futurice, né? Então nós temos aí uma oportunidade, né, de se fazer uma apreciação desse novo projeto que está por ser apresentado para a Andifes, né? E importante que nesse mesmo momento foi muito claramente deixado para o secretário de que nós não abrimos mão da autonomia e nós rejeitamos
a função que as OS foram atribuídas às OS pelo projeto. Então, que o projeto que virá terá que contar com esse tipo de respeito para que a gente possa fazer a consideração. Mas, trazendo para a nossa questão aqui, nesse momento, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos discutir mais amplamente a questão e mais profundamente a questão do projeto. Há a necessidade de nós irmos às unidades acadêmicas, fazer essa discussão em detalhes, porque não é só a questão da autonomia, não é só a questão da organização social. Há também outras questões que são importantes, que precisam ser discutidas, porque o projeto ele coloca alguns cantos de sereia, tipo, os docentes pesquisadores vão ficar ricos, né? As universidades vão se internacionalizar, e essas questões elas precisam ser discutidas no seu detalhe, né? E é isso que nós estamos convidando, já está acontecendo. A professora Jane tem relatos de reuniões que foram realizadas em unidades acadêmicas a esse respeito, né? De uma forma geral, a ideia que as pessoas têm sobre o Futurice é uma ideia muito genérica, de aquilo que é veiculado pelo lado da universidade, né? Porque pelo lado do governo é alguma coisa maravilhosa. Então, as unidades têm uma ideia muito genérica do que efetivamente está se aproximando, se não houver uma mudança e uma grande mudança nesse projeto. Posso dar alguns exemplos? Lá no Futurice, e quando eu falo isso, as pessoas ficam muito surpresas, existe toda uma questão patrimonial em jogo, né? Então, é muito claro, o MEC poderá repassar para as OS imóveis, por exemplo, da própria universidade. Posso citar um exemplo bem concreto. A UFRJ tem o prédio do Canecão, que hoje não está sendo usado. Então, este prédio é um candidato a integrar o fundo passa para a OS e a OS faz gerenciamento, ou seja, aluga, faz um comodato, faz algum tipo de contrato com esses imóveis que vão então para o fundo. Então, esses detalhes a comunidade não sabe, além das próprias lacunas deixadas pelo projeto, né? Digamos, um imóvel nosso vai compor o fundo. O fundo não funciona por alguma razão. Volta tudo para o MEC. E nós como ficamos, né? Como é que fica o nosso próprio patrimônio? Tem um outro aspecto que eu acho que a gente precisa discutir muito, que é a questão prudencial. Né? E a precarização. Quer da dizer, carreira. A ideia que passa é a ideia de que as nossas carreiras entrarão em extinção. Por quê? Poderá haver contratação sem concurso e, portanto, com regime seletista. E o pior, essa margem, que ele chama de margem prudencial, implica uma diminuição muito grande do quadro, né? Agora, há poucos dias, o ministro chegou a expressar isso, e ele diz que tem que reduzir e nós vamos ficar com 70% do quadro, mas isso já está lá na margem prudencial do próprio Futurice. Então, tem nuances, tem assim, coisas que são bem explícitas, mas deixam lacunas. E outras coisas não são explícitas, mas deixam lacunas justamente porque a gente é levada a ter que analisar e fazer uma inferência e que termina se completando, porque é tudo um grande conjunto, com as declarações do próprio Ministério. Então a gente está fazendo esse trabalho e assim, com muito prazer, de ir às unidades, conversar com alunos, conversar com professores, conversar com as direções
E tenho deixado sempre, eu particularmente, uma mensagem. O que nós precisamos defender é a URGS, não é a unidade em separado. Até porque a palavra educação aparece uma única vez e as áreas das humanidades não têm a mesma possibilidade de captação que tem as outras. Então é preciso que a gente tenha um olhar muito cuidadoso com isso. O Futurice não dá conta disso. Essas discussões, professora, eu acho que são bem interessantes porque, claro, o Conselho Universitário apreciou e também nós tivemos aquela audiência pública, né, do Conselho Universitário e uma grande parte da comunidade, inclusive acompanhando à distância, mas existem todas essas lacunas e vocês lembram, a gente conversou sobre o Futurice logo quando apareceu, eu também li e coloquei uma série de questões que são bastante difíceis de entender e outras que a gente vê que realmente não estão definidas ali. Não. Então também é uma oportunidade para as pessoas que ou leram ou não leram, enfim, isso, eu li e confesso que muita coisa ali para mim está cheia de dúvidas ainda. Né? Então eu acho que é uma oportunidade para se questionar, claro, mas questionar também no sentido de querer saber, bem, o que quer dizer exatamente isso aqui. O que eu acho importante assim, é dizer que assim, o projeto como tal ele foi, na sua minuta, rejeitado, mas tem algumas coisas que nós achamos que são importantes. Por exemplo, nós queremos fazer a gestão dos recursos próprios. Não? O projeto ele coloca os recursos próprios na organização social. Eu quero que esses recursos próprios fiquem na administração da universidade, que juntamente com as unidades acadêmicas pode fazer a gestão para o que as nossas metas, o nosso plano de desenvolvimento institucional. E não para um objetivo de uma organização social que a gente não sabe o que é. Então, esse aspecto, eu acho que é um aspecto importante e que está ali colocado e que nós queremos, sim, discutir para poder ter esse acesso. Queremos também que a autonomia da universidade seja ou regulamentada ou seja efetivada no seu princípio constitucional para que a gente possa efetivamente ter uma autonomia como as universidades, por exemplo, na América Latina têm. Então isso também é algo importante na discussão. E é uma coisa que não é falada no Futurice, que nós queremos e precisamos falar, é sobre a questão da assistência estudantil. Existe um projeto de lei que transforma o Programa Nacional de Assistência Estudantil em lei, de tal maneira que esses recursos sejam recursos permanentes e a gente não tenha que ir lá negociar todo ano e todo ano ver esses recursos sendo reduzidos. Então, sim, tem coisas que nós queremos discutir com o MEC, que são importantes para as universidades e que, se nós tivermos o apoio do MEC, melhor, porque assim nós podemos mais facilmente alcançar esses objetivos. Eu me dou conta de que, na verdade, não tem nenhum impacto social. O Futurice não tem nenhuma preocupação social. Não aparece nada em relação a isso. Mas ele traz uma visão mercadológica da universidade. Há sugestão expressa, por exemplo, de que departamentos podem constituir uma firma, uma empresa daquilo que eles trabalham. Então, o que tem efetivamente é uma visão que é mercadológica da universidade, não tem absolutamente nenhuma preocupação social. Professor Rui, o senhor esteve no Senado, nessa audiência pública, e agora, na semana passada, numa reunião com a bancada gaúcha, né, junto com outros reitores também. Sim, né, isso. Para ver a possibilidade de emendas que possibilitem algumas realizações, já que as verbas estão sendo puxadas daqui e dali. Né? Nesses encontros aí com os parlamentares, a gente consegue sentir a possibilidade de reconhecimento da importância da universidade, de reconhecimento desses argumentos que vocês trazem aqui e que os professores e técnicos administrativos também, estudantes, colocam em relação ao que o MEC tem colocado, por exemplo? Veja bem, essa reunião com a bancada tem uma reunião com um propósito específico, que é a discussão ou apresentação de projetos para a destinação dos recursos da emenda de bancada. São recursos orçamentários no valor de 490 milhões para o ano que vem,
e que os deputados, apreciando os projetos, decidem quais aqueles nos quais eles vão priorizar esse investimento. Então nós tínhamos lá perto de 400, 500 pessoas, prefeitos, vereadores, diretores de hospital, tínhamos universidades privadas e estávamos nós, as universidades federais, apresentando um projeto de energia renovável, que são usinas fotovoltaicas, que servem não só para a produção de energia, como também como um espaço de pesquisa acadêmica no desenvolvimento de melhores tecnologias que poderiam se reverter para os municípios. E isso foi muito claramente entendido por todos que estavam lá. Embora todos estivessem concorrendo pelo mesmo dinheiro, né, eles entenderam que as universidades se apresentam, as federais, com um projeto que vai beneficiar a universidade, porque nós vamos reduzir o custo de energia. Mas também vai beneficiar os municípios, porque essa tecnologia que a gente desenvolve, aprimora e melhora em termos de qualidade e especificidade, vai ser distribuída para os municípios como um todo. Então nós temos esperança de que talvez consigamos a priorização desse nosso projeto dentro dos projetos que serão escolhidos pelos deputados. Mas também fui com um projeto particular da URGS para as emendas individuais. Né? As emendas individuais são aquelas que o deputado destina. Né? E o projeto que nós estamos apresentando para esses deputados é o da construção da Casa do Estudante do Campus do Vale. Né? É um projeto que, quando nós tínhamos o recurso, não tínhamos a licença para construir. Agora temos a licença para construir e não temos o recurso. E eu fui, então, procurei os deputados que foram nossos alunos, né? Todos eles. Então eu procurei o Fontana, procurei a Maria do Rosário, procurei a Fernanda Melchiona e procurei o Marcel Van Hatten também, né? Para que, como ex-alunos nossos, né, tivesse uma identidade maior. Não fiquei só nesses, fui em outros deputados também, onde eu fui distribuir e vou ainda distribuir de novo, para que a gente possa arrecadar esses fundos para a construção da Casa Estudante. E aí sim, aí a recepção é diferente de acordo com cada deputado, evidentemente, né? Mas todos estão compromissados a, de alguma forma, ajudar a URGS, independente da coloração ideológica que eles tenham. Porque eu entendo que, assim como nós trabalhamos pela URGS, os nossos representantes também devem trabalhar para a URGS. Ainda mais aqueles que têm vinculação com a gente por terem sido nossos alunos. Né? E eu tenho convicção de que, se não todos, a maioria deles irão contribuir com algum recurso para a construção da casa. Muito bem, temos então esses debates, essas conversas nas unidades, agora provavelmente nos próximos dias, semanas, né, professora? Sim. E temos previsão de quando a Andifes vai apreciar essa nova proposta aí do governo, ou não chegaram Sim. a dar nenhuma data? Lá naquele dia, o secretário disse que seria no dia 16 de outubro, né? Mas nós já estamos sabendo, por outras informações, que eles não vão conseguir fechar o projeto até o dia 16 de outubro. Né? De qualquer maneira, eu acho que é importante, muito importante a tua pergunta, a nossa percepção é a seguinte: o projeto Futurice, mesmo que seja encaminhado para o Congresso este ano, ele não será apreciado esse ano, porque o Congresso está por terminar a sua legislatura, tem vários assuntos prioritários, entre eles a lei de orçamento, tem a reforma tributária, tem N outros assuntos, né? Então a nossa percepção é que esse ano ele não vai terminar de ser apreciado. Por isso mesmo que a gente tem todo o tempo ainda para fazer as discussões nas unidades e nos colocarmos, né, frente àquilo que nós entendemos que pode ser o que a gente pretende que o MEC ajude as universidades, e não seja um inimigo das universidades como está sendo nesse momento. Tá certo. Agradeço, professora Jane Tutkian, professor Rui, a presença aqui no Diálogos. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade e da URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Esperotto. Pela URGS TV, imagens
de Ana Moura, Anderson Cardoso e Maria Luísa Rodrigues. Nós voltamos nos 1080 AM e na internet na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.